E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 32ª aula do curso de Bioquímica, ainda na parte de bioenergética, vamos falar um pouquinho do potencial energético do ATP. Então, nessa aula especificamente, eu vou mostrar para vocês rapidamente a estrutura química do ATP. Vou falar um pouquinho do mecanismo de hidrólise do ATP, como é que isso ocorre e quais são as implicações que isso vai levar. E também vou mostrar a variação de energia livre real do ATP. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui então olhando rapidamente a estrutura do ATP, que essa daqui, muita gente já está bem familiarizado com a estrutura do ATP, mas vamos dar uma breve revisada aí, quais são os grupamentos químicos importantes que a gente tem nessa molécula. Basicamente, a gente começa aqui mostrando os fosfatos, que são 3 grupamentos fosfatos ligados entre si. Por isso, o T aqui recorre-se ao tri, porque são 3 fosfatos. Muito bem. Juntamente aos fosfatos, que está ligado aqui nessa outra molécula, que é uma ribose. E a ribose está ligado com uma adenosina. Então veja, a estrutura química do ATP nada mais é do que um nucleotídeo de RNA. E nós podemos falar que o nome do ATP nada mais é do que adenosina trifosfato. Para quem já não sabe, o ATP é a nossa principal moeda energética. Praticamente todos os processos que envolvem o gasto de energia, o ATP é utilizado. Salvo algumas ocasiões que se utiliza o GTP e outros produtos fosforilados, o ATP é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o principal componente aí de produção de energia para as nossas células. Beleza? Bom, falando um pouquinho do mecanismo de hidrólise, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o potencial energético do ATP não se resume apenas na simples hidrólise dos grupamentos fosfatos, porém se baseia na transferência de grupamentos fosforila. Eu vou mostrar para vocês o contexto de hidrólise, mas é o seguinte, só o fato de você hidrolisar o grupamento fosfato do ATP, você vai liberar uma quantidade de energia, porém, se não for utilizado para transferir para outros grupamentos químicos, essa energia ela vai ser perdida na forma de calor. Então ele entra na molécula como transferência de um grupamento e aí depois ele passa a gerar a energia para ativar outras reações. Mas o tocante à parte de hidrólise, basicamente é o seguinte, a gente tem um ATP aqui, hidrólise é uma quebra envolvendo água. Então a água ela promove um ataque aqui a este fosfato. Esse fosfato, por sua vez, ele vai perder o seu elétron aqui para o oxigênio. E aí nós vamos ter liberação de 2 produtos aí nessa quebra do ATP, que é o fosfato inorgânico, que ele tem essa estrutura aqui. Não está mostrado, mas tem uma hidroxila ligada com um desses oxigênios, tem apenas 2 cargas negativas aqui ligadas ao oxigênio e fosfato. E como você tem uma dupla e os outros átomos aqui de oxigênio ligados ao fosfato estão carregados negativamente, essa dupla ela começa a girar entre esses oxigênios, começa a passar entre os outros oxigênios, e aí a molécula ela fica completamente estabilizada por ressonância. A dupla ela vai girando aqui entre os oxigênios, tá ok? E aí, junto com isso, nós temos também a liberação do ADP, que é a adenosina difosfato, porque nós perdemos um grupamento fosfato aqui, tá certo? E a molécula ficou desta forma. Agora nós só temos 2 grupamentos fosfato aqui e a ribose e a adenosina, a adenina, né, continua na molécula. Beleza, pessoal? Então esse aí é o mecanismo básico da hidrólise. Eu não mostrei para vocês, mas a gente vai ver na próxima aula como é que esse grupamento fosfato ele vai interagir com outros grupamentos químicos de outras moléculas para conferir energia ao sistema. Beleza, pessoal? E mostrando o balanço final da reação em solução, que eu mostrei para vocês no slide anterior, o ATP que não estava em solução, então os oxigênios dos grupamentos fosfatos estavam todos ligados ao hidrogênio, estava formando uma hidroxila. No balanço final da reação em solução, nós temos cargas, né? Então o ATP ele vai ficar com carga negativa, por causa dos grupamentos fosfatos. Então, numa condição inicial, nós temos o ATP carregado negativamente com 4 cargas negativas, dado aos fosfatos. E aí, a água vai reagir com o ATP para liberar ADP mais PI e H+. Veja que, nessa ocasião, como nós perdemos um grupamento fosfato, nós perdemos um dos oxigênios que estava carregado negativamente, o ADP fica com 3 cargas negativas. O fosfato ele tem 2 cargas negativas. No slide anterior eu mostrei para vocês que tinham 3 oxigênios com cargas negativas, mas forma-se uma hidroxila por decorrência de ação da água. E o íon H+, também que é liberado aí na quebra do ATP. Então você tem uma acidificação quando o ATP é hidrolisado. Lembrando sempre que a variação de energia livre padrão da quebra do ATP é menos 30,5 kJ por mol, ou seja, é um composto altamente energético, tá ok? Mas a gente vai ver aqui na variação de energia livre real do ATP que para cada tipo celular específico existem concentrações distintas de ATP, ADP e fosfato inorgânico, conferindo assim um potencial energético do ATP diferente para cada tipo celular. Nós já vimos
em aulas anteriores que muitas vezes o potencial energético, a variação de energia livre real, depende muito da concentração das espécies que estão presentes na solução. Então veja, se a gente pegar um exemplo do eritrócito, nós temos aqui as concentrações reais de ATP, ADP e fosfato inorgânico. Então nós temos 2,25 milimolar de ATP, 0,25 milimolar de ADP e 1,65 milimolar de fosfato inorgânico. Se nós usarmos o cálculo da variação de energia livre real, que é esse que você está vendo, que é igual à variação de energia livre padrão, mais a constante dos gases ideais, temperatura em kelvins, e Ln, que é o logaritmo natural da concentração de ADP vezes Pi dividido por ATP, substituindo todos os valores aqui na fórmula, certo? Que esse aqui é o valor da variação de energia livre padrão, menos 30,5, 8,315, o valor dos gases reais, né, a constante dos gases reais, a temperatura em Kelvin, que é 298, temperatura comumente utilizada, e aí baseando as concentrações, fazendo o logaritmo natural, resolvendo, nós chegaremos num valor de menos 52 kJ por mol. Então veja, no eritrócito, o ATP ele tem um potencial energético muito maior do que aquele que é determinado pela variação de energia livre padrão. E cada tipo celular, dependendo das concentrações de ATP, ADP e fosfato inorgânico, ele vai apresentar uma força, uma variação de energia livre diferente. E uma coisa importantíssima. Por exemplo, não seria interessante nós estocarmos aqui o ATP para gerar energia para a célula constantemente? O ATP ele tem que ser produzido continuamente, ele não pode ser estocado. Se nós estocarmos o ATP, alguns problemas podem acontecer. Por exemplo, ele vai começar a sofrer uma hidrólise espontânea para formar ADP que ele vai estar em baixa concentração. Isso porque o equilíbrio está completamente deslocado. E se o ATP ele não é utilizado para nenhuma reação de acoplamento, essa hidrólise vai apenas gerar calor. Então, a célula vai gastar ATP desnecessariamente. E se nós, por exemplo, estocássemos ADP, aumentássemos em relação à concentração de ATP, o ATP perderia completamente o seu poder energético. Então ele deixaria de ter a sua capacidade de geração de energia para as reações que acontecem no nosso organismo. Portanto, ATP, a concentração de ATP e ADP, e fosfato inorgânico também, tem que estar continuamente em desequilíbrio na nossa célula, tendo uma compensação aqui para a quantidade de ATP, para que não ocorra a perda do potencial energético do ATP para a realização dos processos celulares que necessitem de energia. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha, me ajuda a compartilhar o vídeo. Quanto mais senhores fizerem isso, mais a Escola de Ciências da Vida é beneficiada com divulgação e, obviamente, mais pessoas conhecem o nosso trabalho e são auxiliadas aqui com os nossos vídeos, com a nossa ajuda aí no Facebook e no YouTube. Beleza, pessoal? E lembrando sempre, se você quiser ficar a par de todas as nossas novidades, se inscreve aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão no descritivo do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.